Queridos, mais uma vez, boa noite a todos. Que bom que você pôde estar aqui. Espero que você tenha sido iluminado, inspirado pelos sermões cantados aqui pelo quarteto Arautos do Rei. O maestro Jader Santos, junto com os meninos, ensaiam muito. Além do dom, há uma dedicação ao ministério para que de alguma maneira esses sermões cantados cheguem até você, até o teu coração, tragam esperança, tragam alento. E agora nós vamos abrir a palavra de Deus. Mas antes de abrirmos a Bíblia, eu gostaria de saber, para entender um pouquinho o público que eu vou conversar nos próximos minutos, quantos dos que estão aqui não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Deixe-me ver sua mão. Você que não é membro, ok. Deixa eu falar uma coisa muito especial para você que ergueu a sua mão. A última coisa que importa nessa noite é a placa da igreja que está ali fora. Porque isso não tem a menor relevância, porque todos nós sabemos que placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém, nunca salvou e nunca vai salvar. Quem salva? Tem certeza? Certeza mesmo? Posso apertar você um pouquinho então? Bom, você disse para mim que placa de igreja não salva ninguém, sim ou não? Você disse que só Jesus Cristo salva, sim ou não? Ok. Vamos imaginar que essa noite você está na tua casa, dormindo, 3:30 da madrugada, e de repente um clarão no teu quarto. Clarão e ainda assim um som assim. Você não sabe o que está acontecendo, abre o olho, aquele clarão, e aparece Jesus Cristo para você. Imaginou? Jesus. E ele só diz uma frase. Ele olha para você e diz: saia da tua igreja. Não importa a tua denominação. Ele diz: saia da tua igreja. E aí? Sai ou não sai? Sai ou não sai? Eu sei que tem gente pensando assim: pastor, tem que ver se é Jesus mesmo, que o meu Jesus nem ia deixar e falar isso, que a minha igreja é maravilhosa. E é assim que é. Não importa se você é católico, batista, assembleiano, presbiteriano, metodista, luterano, universal, mundial, graça, adventista. Não importa, se você está nessa igreja, porque você acha que a igreja é boa. Porque se você achasse que a igreja é ruim, você não ia estar lá, né? A gente é sincero no que a gente faz. Então, não importa a sua denominação. Se você está ali, é porque você é sincero. Agora, a gente passa por um baita de um problema, né? O cristianismo passa por um problema seríssimo. Porque são 40 mil igrejas cristãs. 40 mil denominações, todas elas dizem ter a verdade, só que ensinam coisas completamente diferentes. O que a gente faz? Por exemplo, eu sou um pastor adventista, eu vou falar para você ir para qual igreja? Adventista. Mas se eu fosse um pastor batista, eu ia falar para você qual que é a igreja certa? Batista. Se eu fosse um pastor assembleiano, eu ia falar o que para você? Vai para a Assembleia. Se eu fosse um padre, Ivan de Melo, o que você ia fazer? Eu ia falar, vem para a igreja católica, vem aqui assistir a Canção Nova, é isso que eu ia dizer. E aí o que a gente faz? Se todo mundo diz ter a verdade, você nunca vai ver uma igreja dizendo assim: olha, minha igreja ela é baseada no engano. Eu estou aqui porque eu tenho umas mentiras boas para te contar. Eu tenho certeza que essas mentiras vão preencher você. Você nunca vai ouvir isso. E aí a gente fica um pouco perdido. Sabe qual é uma das minhas tristezas viajando aí o Brasil com o quarteto? É que as pessoas, não vou dizer todas, não quero generalizar, mas muita gente, infelizmente, levanta mais a bandeira da sua igreja do que de Jesus. É interessante porque eu viajo muito, de repente às vezes eu encontro gente no aeroporto, posto de gasolina, farmácia, shopping, onde for, onde vai, o indivíduo chega, me abraça e fala assim: ô pastor, tudo bem, assisto teus vídeos, mando para todo mundo. Eu não sou da tua igreja, eu sou né? De vez em quando a gente ouve assim: o pastor Ivan é
tão bom, né? Pena que é adventista. Parece assim que não encaixa, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos daqui recebem os videozinhos aí, 3 minutos, replica, maravilha. Que bom, gente, que bom, fico feliz. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Vou abrir meu coração um pouquinho. Eu guardo sábado, sou um sabatista desde os meus 16 anos. E sabe por que eu guardo sábado? Porque até onde a minha capacidade intelectual vai, embora ela não seja muito ampla, mas até onde ela vai, até onde eu consegui entender e estudar a Bíblia, é para guardar. Ok? Mas não significa que eu esteja certo, porque eu não sou o dono da verdade. Pode ser que não precise guardar o sábado e eu esteja errado, eu esteja equivocado. Eu guardo o sábado por alguns motivos. Que quando eu vou lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias. A criação durou 6 dias, não 7, 6 dias. Mas Deus escolheu criar mais um dia. Poderia ter escolhido fazer um ciclo semanal de 10 dias, mas não, ele escolheu criar em 6 e criar um outro dia. Para fazer o quê? Para fazer nada. E ele falou assim, ó, esse dia, que é o dia do nada, que eu não vou criar nada, não vou criar ninguém, eu vou santificar, abençoar e eu vou descansar. E foi Deus que disse isso, e não tinha povo judeu, não tinha igreja adventista, não tinha nada disso. Aí quando você vai para Êxodo, você descobre que Deus diz que o 7º dia é o sábado. E aí Jesus Cristo vem, ele já chega para tudo quanto é judeu, e ele diz assim, olha, não pensem que eu vim aqui nessa terra para destruir a lei aos profetas. Não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Mateus 5,17. E aí você descobre que Jesus, ele ia na sinagoga, e ele ia no sábado na sinagoga, não ia no domingo. A Bíblia não diz que ele ia no domingo, a Bíblia diz que ele ia no sábado. E aí você descobre que Maria, mãe de Jesus, guardava o sábado, e você descobre que depois da morte de Cristo, ela continuou guardando, e que o apóstolo Paulo também, que o apóstolo Pedro também. Mas veja, eu não sou dono da verdade, eu posso estar completamente equivocado, posso mesmo. Agora, se eu tiver errado, você que é meu irmão em Jesus, é seu dever chegar para mim e falar assim, pastor Ivan, está errado. Você tem que chegar para mim e falar assim, pastor, não é mais para guardar, isso aí é legalismo, isso aí é uma teologia judaizante, isso aí o sábado foi abolido na cruz. E aí eu falo assim, tá bom, então você me mostra na Bíblia. Aí você me mostra o texto que diz que não é mais para guardar o sábado, que é para guardar o domingo, ou que é para guardar qualquer dia, ou que não é para guardar nenhum dia. Você me mostra o texto, porque eu estou procurando até hoje o texto e eu não achei. Mas pode ser que tenha passado e eu não vi. Agora, quando você vier com um texto, aí, amigo, te prepara, porque eu vou te dar 250 textos falando para você guardar o sábado, no Antigo e no Novo. E você está preparado para aguentar isso? 250 textos? Sabe por que eu estou falando isso para você? O assunto do sermão não é esse. É para colocar aquela famosa pulga atrás da tua orelha, para te incomodar. Porque pulga é um bicho que incomoda. Sabe por quê? Eu gostaria muito que você em algum momento pensasse assim, são 20 milhões de pessoas que guardam o sábado ao redor do mundo. É todo mundo louco? Tudo um bando de ignorante que não tem a capacidade de pensar. É hora de você usar a tua sinceridade e falar assim, Senhor, me mostra na tua palavra. Não adianta o pastor Ivan me falar, o Senhor precisa me dizer aqui na tua palavra se eu preciso ou não. E Deus vai dizer para você, e Deus vai mostrar para você nas Sagradas Escrituras se deve ou não deve. Mas é seu dever
como um cristão sincero, examinar as Escrituras, porque essa é a ordem de Cristo Jesus. Amigo, depois de colocar uma pulga em você, eu quero falar um pouquinho a respeito do tema de hoje. Eu quero falar um pouquinho a respeito da oração. Porque assim, a gente se comunica com Deus através da oração e Ele fala conosco através desse livro. O problema é que eu percebo que as pessoas elas têm um pouco de dificuldades com essa relação de oração. Muita gente diz assim, pastor, a minha oração ela não passa do teto. O que a pessoa está querendo dizer quando ela diz isso? Que ela ora e nada acontece. Que ela ora e parece que não resolveu nada. E às vezes não é só que parece que não resolveu, é que não resolveu mesmo. O indivíduo ora e é a mesma coisa como se não tivesse orado. Ele continua angustiado, ele continua preocupado, o problema continua ali, não foi resolvido. E a gente fala assim, e aí? De vez em quando alguém chega e diz assim, olha, eu já fiz tudo o que podia fazer, agora só resta orar. Tipo, a última coisa ali, o que deu foi para orar. E aí então as pessoas, elas criam frases de efeito, que eu até entendo a sinceridade dessas frases, mas que carece de base teológica, como por exemplo, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, e a frase é linda, tem um certo impacto, embora meio batida, já desgastada, mas querido, essa frase é completamente equivocada, porque a oração não tem poder, nunca teve poder e nunca terá poder. Quem tem poder é Deus, não é oração. Quem tem poder é Deus. Se não existisse Deus, você podia orar a tua vida inteira, não ia resolver absolutamente nada. Então não é a confiança na oração. Quando as pessoas me abordam e dizem assim, pastor, ora por mim, eu acho que isso é muito bom, porque a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. O problema é o complemento que a pessoa fala. Ela fala assim, pastor, por favor, ora por mim, porque eu tenho certeza que Deus ouve a sua oração. Em outras palavras, a minha eu não sei, mas a sua... O que você pensa? Que eu tenho um atalho? Não conto para ninguém. Chego mais rápido que todo mundo. Você vai começar a orar, Deus já me respondeu. Você acha que Deus fala assim, você está orando, e Deus diz, eu não vou responder não. Se o Ivan orar... aí eu movo o céu. Não faz sentido isso. Hoje eu quero levantar a possibilidade de você perceber que você não sabe orar. Isso não é demérito para ninguém. Aliás, os discípulos reconheceram isso. Quando eles se aproximaram de Cristo e falaram assim, Senhor, ensina-nos a orar, porque eles não sabiam orar. E essa percepção deles ficou evidenciada porque era assim, eles oravam e nada acontecia, Jesus orava e o mundo parava. Então eles começaram a comparar e eles viam que Jesus orava, tudo acontecia, eles oravam e nada acontecia. Então eles se aproximaram de Jesus e falaram assim, Senhor, a gente não sabe orar, porque tem alguma coisa errada. A gente ora, nada se resolve. E o Senhor ora, tudo acontece. Ensina a gente a orar. E aí Jesus resolveu ensiná-los a orar. E hoje, nós vamos perceber o que Jesus quis dizer com a oração do Pai Nosso. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9. Mateus 6, a partir do verso 9. Mateus 6, a partir do verso 9. Mateus, você sabe, é o primeiro livro aí do Novo Testamento. Mateus 6, a partir do verso 9, diz assim: e vocês orem assim. Jesus Cristo está dizendo que é para você orar desse jeitinho aqui. Senhor, ensina-nos a orar. Ok, então vocês vão orar desta forma. Existe aqui uma forma
formatura, forma. Quando você vai a uma formatura, é porque eles foram colocados numa forma intelectual e podem se habilitar a determinada formação, estão na formatura. Há uma forma, um jeito de orar, não é o que sai da tua cachola nem da minha cachola. Jesus Cristo disse: tem um jeito para orar, tem um caminho para orar. Então vocês vão orar desse jeito aqui, não é a questão das palavras, é a forma aqui em questão. E diz, Jesus Cristo dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, essa estrutura começa dizendo que o Pai é nosso, o Pai não é seu. O Pai é nosso. Então para de achar que você é um filhinho queridinho, protegido ou mimado, porque o Pai também é meu. O Pai não é só seu não. É aquela mãe que está orando pela filha para passar em medicina na Federal do Paraná. E ela está dizendo assim: Senhor meu Deus, minha filha é muito dedicada. Minha filha está estudando, tadinha, está magra de tanto estudar. Ela tem se dedicado muito. Ela é fiel ao Senhor. Ela é dedicada às coisas de Deus. Ela vai do cursinho para casa, da casa para a igreja. E a minha filhinha, ela tem um sonho de fazer medicina. E o Senhor sabe que a gente precisa que ela passe na Federal. E o Senhor precisa dar tranquilidade a ela. São 75 candidatos por vaga e o nível é altíssimo. Senhor, por favor, que a minha filha passe. Em outras palavras, Pai, que 75 famílias chorem, que 75 mães fiquem frustradas e jovens entrem em depressão, mas que a minha filha passe, porque o Pai é meu. O Pai não é seu. O Pai é nosso. É quando lá em São Paulo estava seca, Cantareira, menos 12%. Já estavam pegando água, sabe-se lá de onde, sabe-se lá de que jeito e que tipo de água era. E de repente você vai na igreja, está lá o irmãozinho e fala assim: Senhor, amanhã nós vamos ter um piquenique, então que não chova. Mas que molhe o piquenique inteiro, do celular de todo mundo, que quebre, que queime, mas que caia água na Cantareira. A gente precisa entender que o Pai é nosso. O Pai não é meu. Porque quando a gente está pedindo alguma coisa onde a gente precisa ser selecionado, a gente está dizendo automaticamente que Deus desselecione outros, que eu seja escolhido e que outros sejam desescolhidos. Quando eu entendo que o Pai é nosso, a minha oração é outra. Senhor, minha filha está estudando, minha filha está fazendo a parte dela. Então, Senhor, que o Senhor cumpra a tua vontade na vida não apenas da minha filha, mas de cada estudante que está passando por coisas semelhantes à minha filha. E o Senhor sabe se esse é o ano dela entrar ou não. E o Senhor sabe se ela deve fazer esse curso ou não, porque a gente imagina que seja uma bênção, mas talvez seja uma maldição na vida dela. Então que a tua vontade se cumpra na vida dela e na vida de cada estudante que está cursando lá as suas atividades para poder depois prestar Enem, vestibular, etc. Porque o Pai é nosso, o Pai não é meu.
E aí então você descobre que você agora começa a interceder por Deus e não por você. A oração não tem a ver conosco diretamente, o centro da oração é o Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado de santo, santo do hebraico kadosh, que significa separado. Teu nome precisa estar sobre todo nome. O teu nome é maior do que qualquer nome. O teu nome, quando é pronunciado, a gente abaixa a cabeça e reverencia e adora, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o dono da prata e do ouro. O Senhor é o dono do vento. O Senhor é o dono dos mares. O Senhor é o dono dos animais. O Senhor é o dono da raça humana. Então o teu nome não é como o meu nome. O teu nome, ele não pode ser tomado em vão. O meu nome pode, meu nome não vale nada, mas o teu nome é sobre todo nome. Então o teu nome precisa ser santificado diante de todo o universo, e eu exerço a minha liberdade para que nessa oração eu clame para que o teu nome seja exaltado, não o meu nome, não é a minha imagem, não é o meu status. Eu estou orando para Deus, não tem nada a ver comigo a história. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado, que o teu reino venha. Reino pressupõe rei, rei pressupõe governo. A governabilidade de Deus, você está pedindo que seja implantada, como é feito no céu, que seja feita na terra. A Bíblia diz: venha o teu reino, venha a tua ordem. E a lógica do reino de Deus é outra. A lógica do reino de Deus diz assim: se você quer ser o primeiro campeão, você vai ser o último. Se você quer ser o melhor, então você vai o que mais servir a todos. A lógica do reino de Deus, ela diz para você e para mim que o outro é superior a mim. Não importa quem você seja, não importa o dinheiro que você tenha, não importa os idiomas que você saiba, não importa os lugares que você viajou, o porteiro do prédio, o zelador do prédio é mais importante que você. E aí então você escolhe, e aí você descobre que a lógica do reino de Deus é outra. E quando batem na nossa cara, a gente dá a outra face e não revida. A lógica do reino de Deus é de desarmamento. A lógica do reino de Deus é da não agressão. A lógica do reino de Deus é de submissão. E quando obrigam a gente a andar 1 milha, a gente anda 2. E quando pedem o terno, a gente dá a camisa. Porque é uma outra lógica. A lógica desse reino da terra é nefasta. O indivíduo precisa vender o carro, está com uma necessidade de urgência, o carro vale 20 mil, aí o outro sabe que o cara está precisando de dinheiro, oferece 15, e o cara está desesperado, pega 15, e o outro sai contando vantagem, valia 20, paguei 15, porque que eu sou bom, que eu sei aproveitar as oportunidades, e que se lasque o cara. A lógica do reino de Deus é assim: teu carro vale 20, eu pago 20. A lógica do reino de Deus é outra. Não importa se o cara está apertado ou não está apertado, quanto vale? Então eu pago o que vale, eu pago o que é justo. Essa é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus não é trazer vantagens para mim. A lógica do reino de Deus é: quão relevante eu serei para abençoar os outros. Quão relevante vai ser a minha vida para cuidar e abençoar e tornar outros felizes. A lógica do reino de Deus é: você será mais feliz na exata proporção que você fizer outros felizes. Quem foca na sua felicidade está perdido, está falido emocionalmente. É por isso que livro de autoajuda não resolve. Pode comprar o que você quiser, desde o primeiro que inaugurou com Dale Carnegie, você pode ir até onde você quiser.
não vai resolver o teu problema, porque não é autoaperfeiçoamento a solução da tua felicidade. Não adianta chavão de autoajuda, se você melhorar 1% por dia, no final do ano você será, não vai ser coisa nenhuma. Mentira, estão mentindo para você. A lógica do reino de Deus é assim: usa o teu dom, usa o teu tempo, usa o teu talento para ser luz para os outros. E aí você vai descobrir que o primeiro é o último, e quem quiser ganhar a sua vida vai ter que perder a sua vida, porque a lógica do reino é outra, porque o rei é outro, e a governabilidade de Deus é outra. Seja feita a tua vontade. Você percebeu que até agora você não entrou na história, é só Deus aqui. Vocês vão orar desse jeito, você está orando como um intercessor diante do Pai, e para o Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Você está dizendo: Senhor, do jeito que acontece no céu, por favor que aconteça aqui na terra. E eu pergunto: no céu tem morte? Não. Então você está dizendo que aqui também seja assim. No céu tem injustiça? Não. Aí você diz assim: que a tua vontade seja feita na terra como é feito no céu. Aí você está dizendo: eu não quero injustiça aqui. No céu é um lugar de paz, então você está dizendo: eu quero que tenha paz aqui na terra. Eu quero que tenha paz no meu coração. O teu reino precisa habitar e reinar dentro do meu coração, dentro da minha casa. A lógica da minha família precisa ser outra. A lógica do meu pensamento precisa ser outro. Dentro de uma família, todos devem trabalhar para a felicidade e alegria dos outros. Dentro de uma igreja, todos precisam trabalhar para o bem-estar dos outros. Não é assim que acontece no amor? Quando um casal quer sugar um do outro a felicidade, ambos vão se frustrar e serão infelizes. Quando os dois, um promove a felicidade do outro, o tempo inteiro os dois são felizes. Essa é a lógica do reino de Deus. Quando a vontade de Deus prevalece e não a minha, aí as coisas começam a andar dentro do reino de Deus na minha vida. Quando você diz: seja feita a tua vontade, você está dizendo assim: Senhor, por favor, despreze a minha vontade, despreze o meu querer, porque o nosso querer, ele é muito ruim. O nosso querer, ele é completamente contaminado. Não tem ninguém que prefere mais beterraba do que sorvete. Não existe na terra. Não, eu prefiro uma beterraba. Prefere nada. Deixa eu te mostrar um Häagen-Dazs bem preparadinho para você, para ver o que A gente é assim. É lógico que o sorvete vai te matar, né? Uma colherada daquilo vai entupir 300 veias em 10 segundos. E a beterraba mas é assim que a gente é. A nossa vontade, ela é deturpada. Qual que é a nossa vontade? Um emprego que a gente trabalhe menos e ganhe mais. Não tem ninguém que não queira isso. É assim que a gente é. Nossa vontade é que invertesse o processo, né? 30 dias de trabalho e o resto de férias. Criar uma outra sociedade, né? Quem não queria viver de rendas, né? Devia ter 7 mil imóveis e não trabalha mais. Aí ele pode fazer o que ele quiser. É assim que a gente sonha para a nossa vida. Pensa na tua vida ideal. Tua vida ideal é muito próxima daquilo que eu penso. Todos nós queremos a mesma coisa. Qual que é o teu sonho ideal? Meu sonho de vida, meu ideal de vida, se eu pudesse escolher qualquer coisa, ia ser ter um carro 89, do ano de 89. Ninguém tem, E um carrinho velho para eu ficar fazendo umas gambiarras assim, no motor. Ninguém quer isso. Quando a gente diz: Senhor, seja feita a tua vontade, você está dizendo assim: Senhor, minha vontade
ela é completamente egoísta, minha vontade é completamente preguiçosa, minha vontade é completamente voltada para o eu. Então seja feita a tua vontade, porque a tua vontade, ela sempre vai trazer benefícios para mim. E aí então você declara: dá-nos hoje o nosso pão, o pão nosso de cada dia. Percebeu que o pão não é seu? De quem que é o pão? É nosso. Vocês conhecem o maestro Jader Santos aqui, né? É um negócio interessante minha relação com o pastor e maestro Jader Santos. Mesmo antes de trabalhar com ele, quando eu vi uma música que assim, que mexia com as minhas emoções, quando eu ia ver Jader. Eu falei, teretetê, Jader, é a música do Jader. Deus deu um dom para ele compor músicas e melodias e letras que mexem com as nossas emoções, com a nossa percepção espiritual. Você já imaginou se esse gênio da música, compondo, Deus desse uma música linda para ele e ele falasse assim: não vou mostrar para ninguém, porque é meu. Deus deu para mim, se quisesse que você tiver, desse o dom para você compor. Deu para mim, é meu, não vou mostrar para ninguém, é só meu. Faz sentido? Os meninos cantam aqui, né? Cantam mais ou menos até. Eles cantam que parece os passarinhos. E eles vão cantando, e vão cantando, e vão cantando. E eu viajo com eles, eles cantam, gente, nas 4 horas de viagem. E eles vão cantando. Eles estão no shopping, eles estão cantando. Eles estão no corredor do shopping cantando. Eles estão no banheiro, eles estão cantando. Deus deu o dom para eles cantar. Eles são musicais, eles respiram música. Eles estão fechando harmonia o tempo inteiro. Às vezes dá vontade de esganar uns dois ali, mas a gente controla o reino de Deus habitando em nós, né? Eles cantam, cantam, cantam. Agora já imaginou eles só cantarem no chuveiro? Não, Deus deu o dom para mim, por que eu vou cantar para os outros? O dom é meu, faz sentido? Não faz, né? Então me diz uma coisa: por que quando você recebe o teu salário, você acha que o dinheiro é teu? Se o pão é nosso. Você acha que quando Deus te enche de dinheiro, Ele está pensando: isso, meu filho, compre o 5º imóvel? Você acha que é isso que Ele está pensando? Eu vou dar mais um dinheiro aqui, porque ele só tem 4 imóveis. Vou dar mais um para ele comprar mais. Você acha que é isso que Deus pensa? Querido, por favor, me entenda bem. Não estou dizendo para você trazer dinheiro para a igreja, não, viu? Estou dizendo para você abrir os teus olhos e a tua mente, que quando Deus dá qualquer tipo de bênção, seja talento, tempo, dinheiro, Deus não está pensando em você exclusivamente. Ele está pensando no pobre, no miserável, que precisa do teu auxílio, que precisa da tua ajuda. Dinheiro na mão do cristão é comida para quem não tem, é teto para quem não tem, é roupa para quem não tem. Dinheiro na mão do cristão é bênção para o pobre e para o miserável. Quando o rapaz queria ir para o céu, falou assim: Senhor, eu quero ir para o céu. Aí Jesus falou: ah, muito bem, quer ir para o céu você e a torcida do Flamengo, né? Todo mundo quer ir para o céu. Falou assim: o que eu faço? Falou assim: guardo os mandamentos. Quais? Aí Jesus começa a falar um monte de mandamentos. Ah, isso eu faço desde pequenininha. Então te falta uma coisa: vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí você vem e me segue. Aí a gente torce o nariz e fala assim: coitado do jovem rico, perdeu a eternidade por causa dos bens, família, né? Os bens. Já imaginou se eu fizesse um apelo hoje assim aqui? Vende tudo que tem e dá para o pobre. Você acha que vem alguém aqui na frente? Então, amigão, cuidado quando você for criticar o jovem rico, tá? Porque você não é nem 1/10
da riqueza que ele tinha e não abre mão disso. Eu conheci um empresário, um cara bom de grana. Você sabe que o cara é rico de longe, né? E você sabe que o outro é pobre de longe também. Não? O cara pode estar no shopping, você bate o olho e fala assim, é pobre. Você já sabe, não adianta esconder. Vai poreja, não adianta. O outro também, ele pode estar na favela. Se eu falo assim, é rico. Tem jeito, tem a cara da riqueza estampada. Não sei como é que é isso, mas tem. Conheci um indivíduo rico, de uma das nossas capitais. E por ocasião, assim, não tinha marcado nada, acabou que a gente foi almoçar e ele estava lá e a gente estava ali e a gente começou a conversar. E ele ficava um pouco angustiado porque ele tinha muito dinheiro e ele não sabia o que fazer com o dinheiro em relação às outras pessoas. Ele ficava meio preocupado com isso. Ele ficava angustiado assim, e se Jesus voltar e eu estou com um monte de dinheiro aqui e não fiz nada? Meio mais ou menos aquela angústia da lista de Schindler, lembra? Esse anel aqui salvaria mais 2 crianças, esse carro 8. Ele tinha um pouco dessa angústia. E ele orava muito a Deus, e Deus colocou uma coisa no coração dele. Preste atenção no que Deus colocou no coração dele. Ele estabeleceu um padrão de vida para ele. Padrão alto. Aliás, bem alto. Um baita de um padrão de vida. E ele disse assim, Senhor, tudo que eu ganhar além desse padrão não é meu, é teu. Tudo. Tudo. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu não paro de ganhar dinheiro. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Porque ele entendeu que o pão é nosso. E ele paga a faculdade de gente, internato, e ele cuida de creche, cuida de asilo, e cuida de orfanato, e ele ajuda aqui, ele ajuda lá. E não para de ganhar dinheiro, porque você precisa definir se você é um lago ou se você é um rio. O lago tem pouca vida porque represa. O rio tem vida porque ele recebe, ele corre, ele divide, ele rasga, ele abre, ele multiplica. O pão é nosso, é como aquele indivíduo que estava orando, dizendo assim, Senhor, por favor, o Senhor disse que o nosso pão, a nossa água seriam certos e eu estou passando necessidade, olha para minha família, etc. Imagina o diálogo, Deus dizendo assim, ué, mas que estranho, você não recebeu? Não, eu não recebi nada, eu dei para o teu irmão, para ele te dar e ele achou que era dele, ficou com ele. Querido, quando Deus te dá recursos, é para você abençoar outros. Eu tenho uma filosofia, você pode concordar, discordar, pode me condenar, está tudo certo. Mas a minha filosofia é, toda pessoa que me pede dinheiro na rua eu dou. Toda. Pode estar caindo de bêbado, eu dou. Sabe por quê? Porque a vida daquele ser é tão miserável que qualquer manifestação de alegria e de felicidade talvez seja um feixe de luz do céu e Jesus sorrindo para ele. A vida do indivíduo é miserável, muito pior do que você imagina. Faça uma coisa que um dia eu fiz. De vez em quando eu saio com umas notas de R$50 na carteira. E eu vou fazer as minhas atividades e esse dinheiro é reservado para os guardadores de carro. Você não tem ideia da reação deles. O indivíduo vem, ele já acha que você vai dar o balão nele, né, que você vai sair correndo. Tem coisa mais deprimente do que você entrar correndo no teu carro? Você finge que nem é o teu carro, assim, para o cara não ver, né? Quem riu porque já fez, né? Aí você entra rapidinho e tenta sair correndo. Às vezes é porque a gente não tem mesmo, né? Que aquela situação constrangedora, a gente não usa mais dinheiro.
Mas eu sei que o indivíduo chega e eu tiro a nota de 50 e eu entrego. Eles não têm reação. Eles não sabem se pegam, se não pegam, se é para dar troco, se não há. Você fala assim, é para você. Nunca fez falta para mim. Mas a alegria daquela pessoa naquele dia, qual é o preço disso? Qual é o preço disso? Deus te fez um médico, um advogado, um publicitário, um jornalista, um comerciante. Pelo amor de Deus, usa o talento e a tua profissão para cuidar dos pobres também. Você é comerciante, separa lá o que você vende de sapato, separa um tanto de sapato para você dar para a pessoa, dá. Você é advogado, então coloca no teu coração, Senhor, eu vou atender 3 casos por vez gratuitamente. Quando acabar esse daí eu pego o outro, ou 2 ou 1, não importa, mas usa. Indivíduo é médico, um baita de um médico, PhD na USP, sei lá onde, R$600 a consulta. Separa um tempo na tua agenda para atender de graça, sem um centavo, não é plano de saúde, é de graça. Usa o talento que Deus te deu, porque você é professor de inglês, dá aula de inglês de graça para quem precisa, separa uma aula na semana, faz um grupinho ali, 4 pessoas, doa o teu talento, doa a tua capacidade, ajuda quem precisa, quem não teve a oportunidade que você teve. O pão é nosso. E aí você diz, Senhor, perdoa as nossas dívidas. Agora perceba, quando o pão não é meu, quando o pão é nosso, o nome de Deus é santificado, o reino dele é estabelecido e a vontade dele é feita. Aí diz, Pai, perdoa os nossos pecados. E aqui eu preciso falar uma coisa muito séria com você, porque você pode escolher ser cristão ou não ser cristão, é uma escolha que você pode fazer, qualquer um, somos livres. Mas a partir do momento que você escolhe ser cristão, o perdão não é opcional. Perdão é obrigatório dentro do cristianismo, porque se você não perdoar, Deus disse que não vai perdoar, e Ele não está brincando nem mentindo. Perdão não é facultativo. Você é cristão, então você perdoa. Quantas vezes? Quantas vezes, Senhor? 7? Não, 70 vezes 7. Aí o cara olha para Jesus e fala assim, não, aí o senhor está fazendo papel de trouxa. 70 vezes 7? Eu sou algum capacho para o indivíduo pisar o mesmo pecado 70 vezes 7? E eu vou perdoar? Jesus, é isso mesmo. Mas Senhor, é difícil. Aí Jesus nunca disse que ia ser fácil. Mas Ele diz, da forma como eu te perdoo, você vai perdoar. Agora você sabe por que o perdão é obrigatório dentro do cristianismo? Isso tem a ver com a criação da terra. Eu queria que você imaginasse um diálogo entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, antes de criar a terra. Imagine o diálogo da Trindade, eles conversando e de repente um olha para o outro e diz, e aí, vamos criar a terra ou não? Vamos criar o ser humano ou não? Aí um deles, vamos criar. Aí quem sabe o Espírito Santo disse assim, mas vocês sabem que eles vão se rebelar. Eles vão se levantar contra nós, vai ter contra nós, vai ser uma insurgência. Eles vão se levantar contra tudo que é estabelecido no nosso reino. Nosso reino é da verdade, eles vão se tornar mentirosos. Nosso reino é da vida, eles vão matar e eles vão morrer. O nosso reino é da paz, eles vão promover guerra. Eles vão se rebelar, vai ser um reino paralelo, vocês sabem disso. O que a gente faz? Vai criar, mas eles vão se rebelar. E Jesus Cristo diz assim, não, o que a gente vai fazer é que a gente vai perdoar. O perdão antecede a criação do planeta Terra. Esse planeta, ele é calcado, ele é estabelecido no perdão. Não existiria raça humana se antes não existisse perdão. Por isso que Deus diz assim, você não pode não perdoar, porque eu perdoei você milhares de vezes,
e coisas muito mais profundas do que qualquer outro semelhante pode fazer contra você. Então você tem que perdoar. E o caminho do não perdão é um caminho muito mais doloroso do que o caminho do perdão. Não perdoar, amigo, significa você viver em ressentimento. Ressentimento, por definição, é o ato de você ressentir, sentir novamente o mesmo ato. O perdão te liberta, te libera. O perdão é libertador. O perdão não tem tanto a ver com aquilo que fizeram contra você. O perdão tem a ver com aquilo que Jesus Cristo fez por você. E você fica livre. Sabe por quê? Porque se você não perdoar, o teu algoz pode até morrer. Ainda assim ele vai dormir com você na tua cama. Porque o ódio vai te consumir. A mágoa e o rancor vai te destruir, mesmo o cara morto. O perdão não. O perdão faz você respirar. O perdão faz você viver leve. O perdão é uma bênção que Deus obriga você a receber. Quando o pão não é meu, é nosso, o nome do Pai é santificado, o reino dele é estabelecido e a vontade dele é feita. Quando eu perdoo os meus inimigos, quando eu perdoo os meus agressores, o nome do Pai é santificado, o reino dele é estabelecido e a vontade dele é feita. Tudo tem a ver com o Pai e não com você nem comigo. E o texto continua: não nos deixe cair em tentação. Sabe por que isso? Porque se Deus soltar a nossa mão, a gente cai. É que nem criança que está aprendendo a dar o primeiro passinho. Você precisa estar com a mãozinha nela, porque se você soltar, ela cai. A gente é exatamente assim. A nossa tendência é para o pecado. A nossa tendência é para fazer a coisa errada. A nossa tendência não é ler a Bíblia. A nossa tendência é assistir séries de Netflix. Essa é a nossa tendência. A nossa tendência não é o brócolis, nossa tendência é o chocolate. A nossa tendência é essa. A nossa tendência é falar mal dos outros e não elogiar. Se eu chegar para falar assim, você ficou sabendo? O quê? Não, depois te conto, não faz isso comigo. Você agora que falou, né? E a pessoa ainda fala assim, ajoelhou, tem que rezar. Apontou, tem que atirar. Como assim não? Depois eu te conto, mas olha, um negócio, e quão mais cabuloso for o negócio, mais impactante é pra gente, mais sabor tem. E quando é desgraça na vida dos outros, a gente fala assim, não acredito. Aí você fala assim, eu só vou falar pro fulano e pro fulano. E a gente tem prazer no sofrimento e na desgraça do outro. Prazer em saber que o outro se deu mal. Viu quem perdeu o emprego? Quem? Ficou sabendo quem está com câncer? Quem? Já vida, que pena. Na mesma hora falou assim, ficou sabendo quem está com câncer? Ficou sabendo quem está com câncer, 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 viu que o fulano está com câncer. Porque a gente tem prazer em receber e repassar. Se deixar, a gente cai. Para pensar. A gente não vence um pudim, vai querer vencer o pecado? A gente fica olhando aquele pudim e fala assim, não. Hoje não. Quem sabe só um pedacinho. Aí, meu amigo, você foi pro pedacinho e esquece. Você vai acabar com o pudim inteiro. Vai virar travessa para beber o... A gente não vence o pudim, vai vencer pecado. Sabe qual que é o problema? É que as pessoas não contam a verdade para nós, né? Sabe por que você não vence o pecado? Porque nunca vai vencer.
Acredite no que eu vou dizer para você. Você nunca vai vencer o pecado. É mentira quem fala para você que vai vencer. Que não vai vencer. Se eu pudesse vencer o pecado, Jesus não precisaria ter vindo a essa terra. É porque eu não tenho condições de vencer que Jesus Cristo veio. É a mesma coisa eu chegar nessa parede e começar a empurrar essa parede. Eu vou derrubar essa parede ou não? Mas você nem sabe a força que eu tenho. Você acha que eu vou conseguir derrubar essa parede? Não, porque a força que eu empresto é menor do que a força da resistência. Então eu não vou derrubar. Você querer vencer o pecado é a mesma coisa que você tentar derrubar essa parede com a tua mão. Você pode ficar aqui o esforço que você quiser. Você vai morrer aqui e não vai derrubar a parede. Você vai morrer tentando vencer o pecado e vai ser derrotado vez após vez. Por isso é que Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio vencer onde eu não tenho condições de vencer. Por isso que Ele não pecou. Ok? Ele não pecou porque Ele tem capacidade de vencer o pecado. Eu sou um miserável, um desgraçado, um pecador, que não sei fazer outra coisa na vida a não ser pecar. Porque construtor constrói, arquiteto arquiteta e pecador peca. Ok? Por isso, se alguém chegar para você e falar assim, não, porque nós temos que viver uma vida perfeita, você olha para o indivíduo e fala assim, ai meu pai, tudo de novo. Conhece alguém perfeito? Você é perfeito? Ouviu falar de alguém que não pecou além de Jesus? Então, amigo, é porque não dá, né? É porque não dá. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, porque se o Senhor deixar, a gente tomba. É que nem carro que está desnivelado ali o negócio, que não está alinhado. Você solta, ele vai para a esquerda. Você tem que ficar assim, ó, o volante para ele ir reto, você tem que estar com o volante assim, ó. Porque se deixar, ele vai pagar. A gente é assim. Senhor, não nos deixa cair em tentação. Está desalinhado, Senhor, fica aqui, porque se o Senhor deixar, eu vou para o sorvete. Não me deixa, Senhor, que aquele pudim está vindo na minha direção. Me segura, Senhor, porque se o Senhor deixar, eu caio. Então, quando eu clamo a Deus para não cair em tentação, para Ele me proteger e Ele me ajudar a vencer o pecado, aí, meu amigo, o nome do Pai é santificado, o reino dele é estabelecido e a vontade dele é feita. E aí a gente ora dizendo, e livra-nos do mal, porque a maldade, ela não tem fim. E se hoje você acha que a gente está vivendo momentos de maldade, você pode ter certeza do que eu estou dizendo para você. A gente não viu nada. Nada. O meu primeiro sermão na Voz da Profecia, sabe quanto tempo faz? Já tem? 8 anos, está no YouTube. 8 anos. O meu primeiro sermão, há 8 anos, eu disse o seguinte, uma das coisas que eu disse: vocês ainda verão a legalização da pedofilia. Há 8 anos eu disse isso. Vai no Google e você vai descobrir que existem ONGs no mundo inteiro defendendo isso. Sexo é uma manifestação de amor. Que direito eu tenho de uma criança de impedir que uma criança manifeste o seu amor através do sexo? Que direito eu tenho? Eu conheci a história de uma menina que cresceu, nasceu dentro de uma seita, Filhos de Deus, onde ali apresentam a todas as crianças que elas são vasos receptores do amor de Cristo e que Jesus trabalha para ter relações sexuais com aquelas crianças, e todas as crianças e todos os homens e mulheres são abusados de todos os tipos, de todas as formas, e essa é a manifestação religiosa do amor de Deus na vida delas. Centenas de pessoas nascem sem escolha, porque
que os pais obrigam a partir dos 6 anos a serem receptáculos, vasos do amor de Cristo através do sexo. Livra-nos do mal, livra-nos da ideologia nefasta e diabólica de gênero, livra-nos da destruição da família, tal qual a Bíblia apresenta ser a Bíblia, a família de Deus na Bíblia. Livra-nos do que está diante de nós, livra-nos dos estupros coletivos, livra as nossas filhas, livra as nossas mulheres, livra os nossos meninos, livra, Senhor, da maldade, da perversidade, livra-nos, Senhor, da violência, do assalto, do latrocínio, livra-nos, Senhor, dessa maldade. E quando nós somos libertos e protegidos, o nome de Deus é santificado, o reino dele é estabelecido e a vontade dele é feita. Por que tudo isso? Porque teu é o poder, a glória e o seu reino é para todos sempre. Amém. Você entendeu que a oração do Pai Nosso não tem a ver com a sua dor de barriga? Que em momento algum você intercedeu pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu problema financeiro, pelo teu pecado, nada disso? Você entendeu isso? Que Jesus Cristo disse: vocês vão orar de outra forma, vocês vão clamar a Deus e orar para Deus e por Deus. A tua oração, ela precisa ser muito mais complexa do que simplesmente o teu problema único, pessoal e unilateral. A oração é outra coisa. A proposta da oração é outra. E eu termino a mensagem de hoje contando para vocês uma história que na verdade foi uma peça que eu vi os jovens fazendo. Eu queria que você entrasse dentro desse quadro mental que eu vou criar para você. Imagine que aqui é uma sala com sofá, televisão, geladeira, fogão, é um ambiente assim. E esse jovem está todo animado, sabadão à noite, tipo hoje, né? Sabadão, e ele está com uma baita de uma pizza só para ele, e um refrigerante de líquido preto que eu nunca lembro o nome. Uma hora me vem, uma hora daí eu falo. Mas um baita de um refrigerante assim, desse tamanho, 3 litros e 300 ml. Negócio assim, ó, grande. E ele tá lá todo animadão, né? Pizza. E ele tá lá com um filmão para assistir que ele queria ver há muito tempo. E ele tá todo animadão lá, né? Todo animado. Hoje a noite é dele. Ele tá todo contentão. E assim, no cenário tem uma porta, que é a porta da casa dele, mas você consegue ver o que tá lá. E de repente ele tá lá, ele pega o primeiro pedaço de pizza, serve o copo. Quando ele vai dar play, blim blom, campainha. Daí ele: que é isso? 10h28 da noite, o que está acontecendo? Cadê quem que está aí? Não chamei ninguém. Aí ele vai lá para a porta, abre, vê o olho mágico, e você já sabe quem está ali. Quem está do outro lado é Jesus. Aí ele abre e ele fala assim: meu Pai do céu, é Jesus. O que ele está fazendo no horário desse aqui? Não chamei ele para vir. O que ele está fazendo? Ai, mas que coisa, agora, bem agora que eu ia... O que eu faço? Eu vou fingir que não tem ninguém em casa. Mas ele é Jesus, ele sabe. Não tem outro jeito, eu vou ter que atender, né? Vou atender. Aí ele está angustiado, porque ele não quer receber mais. Quando ele abre a porta, ele diz: Jesus, mas que alegria, Jesus, olha aqui, mas que surpresa, mas que devo a honra, Jesus. E aí Jesus: entra Jesus, eu estava aqui, sem nada para fazer. Senta aqui. Aí ele limpou um pouquinho assim,
Senta aqui, Jesus, eu ia assistir aqui um negocinho, tem uma pizza aqui para o senhor e tal. Acho que esse sabor o senhor não come, né? Acho que esse aqui o senhor não come. Falei assim, o senhor quer um pouco? Acho que o senhor também não vai querer um pouquinho desse refri aqui, não, eu acho. Deixa eu ver aqui na geladeira se tem um suco, alguma coisa. Daí ele abre a geladeira, quando ele abre a geladeira, ele olha o que tem ali dentro e fecha rápido. Ele fala assim, o senhor também não vai querer comer nada 10:30 da noite, né? Esse negócio, vamos sentar aqui, ó. Eu estava indo assistir um filme aqui, um filmaço que eu estou esperando. Olha esse filme, acho que esse filme aqui não, né, Jesus? Esse filme aqui, acho que o senhor não assiste, não, né? Assiste não, né? Muito sangue, acho que não. Então, Jesus, já sei, o que o senhor gosta? O senhor deve gostar de ler, né? O senhor é inteligente, o senhor quer ver, não, essa revista, essa revista também não. Então, vamos conversar. O que o senhor acha? A gente vai ter um papo? E Jesus quieto o tempo inteiro, né? Vamos conversar, Jesus, vamos falar. E aí, como é que estão as coisas? Correria? Muita coisa, né? Imagina o senhor, universo, muita coisa, imagina, né? O senhor aqui, o universo inteiro aí, e o senhor aqui, né? Isso é minha surpresa, né? Tudo acontecendo, o senhor aqui. Sábado à noite acontecem coisas horríveis no mundo. O senhor está aqui. O que o senhor estava pensando aqui no que falar, né, para o senhor? O senhor, não sei, o senhor tem algum assunto aí para mim? Quer escolher um assunto para a gente conversar? E Jesus fica só olhando para ele, né? Aí chega uma hora que o constrangimento é tão grande, que o menino, na autenticidade dele, falou: Senhor Jesus, vou ser sincero para o senhor, não te chamei aqui, não quero o senhor aqui, meus planos são outros, por favor, sai da minha casa, só apareça quando eu te chamar, por favor. E Jesus só se levanta e vai embora. Ele senta no sofá, pega a pizza dele, dá play e apagam as luzes. Esse menino não é o nosso retrato. A verdade é que a gente não quer reino de Deus porcaria nenhuma. Eu quero o meu reino, eu quero a minha vontade, eu quero que o meu nome seja estabelecido na história. Não quero perdoar ninguém, não quero dividir meu pão com ninguém, é meu, eu vou comer sozinho. Eu amo cair em tentação, eu não quero que Ele me livre. E a maldade faz parte da minha vida, o mal vem e eu também promovo o mal. A oração do Pai Nosso é o antagonismo perfeito do coração humano. A oração do Pai Nosso é o grito do céu dizendo: você precisa morrer, porque do jeito que você está, não dá para ir para o céu. Não dá. Por isso que a oração do Pai Nosso é tão desafiadora, porque ela rasga você no meio, ela estraçalha você, ela acaba com toda a tua lógica de vida. Mas é só dessa maneira que eu e você podemos ser salvos em Jesus. Fazer a vontade de Deus significa que você deve obedecer mesmo que não entenda. Por exemplo, o batismo. O batismo não é ideia de nenhuma igreja, o batismo não é ideia de nenhum líder religioso. Mas Jesus Cristo disse em Marcos 16:16, aquele que crer e for batizado será salvo. Precisa que desenhe. O que você não entendeu? Qual foi a parte que você não entendeu? Que se você escolher outro caminho, você será condenado. Quem
crer e for batizado será salvo. É Jesus quem disse isso. Quem não crer e por consequência não for batizado será condenado. Um dia um homem chegou na madrugada, encheu Jesus de elogio. Jesus cortou a história, porque Jesus não precisa de elogio, tá? Jesus cortou a história e falou: Nicodemos, meu filho, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Vai ter que nascer de novo, porque esse teu primeiro nascimento, ele é um nascimento para o mal, para a maldade. Você precisa morrer para a sua vida. Por isso o batismo é tão significativo, porque a pessoa, quando ela é mergulhada nas águas, ela está sendo simbolicamente sepultada, morte, e ela então ressuscita para uma nova vida, simbolicamente. Mas esse símbolo tem efeitos literais e reais no céu. Por isso, campeão, se você não quiser perder a tua vida, porque você só tem 80 anos para decidir, e você não tem mais 16 anos, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, mas um dia você morre, e aí a porta da graça se fechou para você. Você precisa tomar uma decisão, e eu não posso tomar essa decisão por você, Deus não pode tomar essa decisão por você, mas aqueles que entendem que não dá para viver do jeito que vive, e que precisa de um novo nascimento, precisa de uma nova experiência espiritual, porque até agora você só se feriu e feriu as pessoas que você ama. Quanta gente que você ama você magoou e feriu? Quantas vezes você, tentando ser feliz, se arrebentou e se cortou e se dilacerou? O novo nascimento, o batismo, significa que você morre para a sua vida e você tem a ressurreição. E assim como Cristo morreu e ressuscitou, simbolicamente você morre, porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Por isso eu pergunto: existe um outro apelo para eu fazer nessa noite, a não ser o que eu vou fazer agora? O apelo é muito simples, claro e transparente. Existe alguém aqui nessa noite que precisa se preparar para ter a entrega mais profunda da sua vida ao Senhor Jesus, se preparando para um dia, eu não sei quando, um dia, ser batizado nas águas como Jesus ordenou? Se existe alguém que precisa se preparar para um dia ser batizado, entregar plenamente a sua vida ao Senhor Jesus, eu gostaria que, em nome de Cristo, você se levantasse e viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você e pela sua família. E eu pergunto: quem será o primeiro homem e quem será a primeira mulher a se levantar e tomar essa decisão ao lado de Jesus? Parabéns, você pode dar uma salva de palmas para eles? Parabéns. Parabéns a você, e a você, e a você. Amém. Esse é um apelo para aqueles que precisam tomar uma decisão ao lado de Jesus e serem batizados no futuro, que querem uma decisão profunda, verdadeira, que sofrem por serem quem são, mas que querem um novo nascimento. Você precisa disso? Então o teu lugar é aqui à frente. Eu quero orar pela tua família e por você. Você convidou um amigo seu, uma amiga sua, dê a mão a ele, dê a mão a ela e diga: eu vou contigo. E você levanta e vem junto, e vocês vêm juntos. Mas não fique aí parado, não fique sentado, se o teu lugar é ao lado de Cristo. Se você sentiu a mensagem da palavra de Deus fazendo sentido ao teu coração, e o teu coração ardia, é porque o Espírito de Deus estava falando com você. Essa é a sua hora, esse é o seu momento. Eu sei que você, quando chegou aqui na igreja, você preencheu um cartão. Eu quero que você, daqui a pouco, logo depois que a oração acontecer, umas mulheres vão recolher esses cartões, porque eu quero orar por você. Quero orar por você. Esse é o seu momento, o momento da tua entrega. Talvez exista alguém aqui que esteja afastado dos caminhos do Senhor, se afastou,
É hora de voltar. Mas pastor, eu não tenho força. Então é você mesmo, é para voltar. É que nem filho pródigo, vem sujo, vem podre. Mas pastor, eu nem vontade tenho. É para você que o apelo é feito. Se você não tem vontade de vir para Jesus, ninguém mais precisa de Jesus do que você. Se você não tem força para vencer o vício, o teu lugar é aqui. Se você não ama mais Jesus, se você não consegue mais se conectar com Jesus, o teu lugar é aqui. Eu sei que também nessa noite existem vários irmãos meus aqui evangélicos. Você já foi batizado nas águas, você já é de Jesus, você já ama Cristo, você não precisa de um novo batismo. Teu batismo é válido diante do Senhor. Porém, você tem assistido a TV Novo Tempo, você tem ouvido a Rádio Novo Tempo, você tem assistido um monte de sermão meu na internet. E o Espírito de Deus tem tocado o seu coração para uma nova experiência espiritual. E talvez você tenha que tomar uma decisão bastante difícil, até radical na sua vida, talvez, quem sabe, até mudar de igreja. Será que existe alguém que vive esse momento, que sente que precisa de uma mudança radical de vida? Eu queria que você viesse aqui à frente, porque eu quero também orar por você.